Oi, oi, meus amores, como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem e hoje eu vou falar pra vocês como foi a experiência de viajar de avião com o bebê, a primeira viagem de avião de Benjamin, primeira viagem de avião que eu levei um bebê, né? Também foi a primeira viagem de avião do meu esposo e a minha segunda viagem. Eu só tinha viajado de avião uma vez e foi uma viagem bem rapidinho, né? Bom, eu tô com um caderninho aqui, gente, pra me basear mais ou menos. Se tem uma sequência, né? Porque eu já gravei esse vídeo antes e não deu certo, eu me embolei toda, né? Mas aí pra eu ter uma sequência melhor e pra ficar mais explicadinho direitinho, tá bom? Então, volta e meia eu vou olhar pra baixo aqui pra poder me guiar. Bom, vou começar o vídeo já dizendo pra vocês que quem não for inscrito já se inscreve no canal, já vai deixando aí aquele like e se inscreve pra acompanhar a gente, tá bom? Esse vídeo, gente, vai ser pra falar só da viagem de avião. O que a gente fez lá, os passeios e tal, eu vou fazer outro vídeo, senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo, certo? Então, de início, eu vou falar da bagagem, porque hoje a gente paga a bagagem, né, pra viajar de avião. A gente só tem direito, de graça, a 10 quilos de bagagem de mão. Então, meu esposo levou a bagagem dele na mão. E eu e Benjamin, eu consegui colocar em apenas uma mala, eu e ele. A viagem era de uma semana e eu consegui deixar em uma bagagem para colocar tudo, roupa, sapato, remédio, produtos de higiene, tudo dele e meu, para passar uma semana em uma bagagem que a gente teve que comprar, porque quando você despacha a bagagem a gente tem que pagar, e eu paguei R$30 para ir e R$30 para voltar a bagagem, e a gente tinha direito a 23 quilos, a minha bagagem deu 16 quilos, então dava pra ter colocado mais coisa aí, né? Mas como a gente não pesou, a gente ficou com medo, também na mala não cabia mais nada, né? Mas enfim, a gente conseguiu. Então, a minha bagagem foi comprada, a do meu esposo ele levou na mão mesmo, e eu levei mais uma de mão de Benjamin, que era com as mamadeiras, as fraldas, leite, essas coisas, que foi de mão também. Então, meus 10 quilos foi com isso aí de Benjamin. A bagagem foi para uma semana, como eu falei. A nossa viagem foi para Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente saiu de Salvador e fomos para Natal. O tempo de voo foi de 1h30. Então o voo estava marcado para a gente embarcar às 10h30 e para decolar às 11h05 e chegar em Natal às 12h35. Esse tempo de voo foi cumprido certinho, é muito pontual, foi tudo muito certinho. E assim, pra gente chegar no aeroporto esse horário, pra gente embarcar às 10h25, a gente tinha que estar uma hora antes, porque a gente tem que fazer check-in e tal. Então a gente teve que chegar no aeroporto 9h30, mais ou menos. Então a gente saiu de casa em Salvador às 8 horas, pra poder ser tudo mais tranquilo, né? A gente saiu, na verdade, às 8h10, mais ou menos. E o aeroporto de Salvador é um pouco distante, então a gente saiu às 8h10 para poder garantir o tempo certinho, não atrasar nada, né? A gente saiu, o Benjamin comeu, saímos às 8h15, chegamos no aeroporto mais ou menos às 8h40, 8h45. Benjamin foi para o aeroporto dormindo, mas chegando no aeroporto ele despertou, acordou e aí ficou já brincando. O aeroporto estava muito quente, acabou que eu tive que tirar a blusa dele, ele ficou sem camisa, só de calça e tênis, porque ele tava muito, 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 muito suado. Eu não sei o que aconteceu no aeroporto, não sei se estava sem ar-condicionado, eu sei que estava muito quente. E foi isso, ele foi dormindo, chegando no aeroporto, ele acordou, a gente conseguiu embarcar tudo tranquilo. Entramos no avião, colocamos nossas bagagens, colocamos desenho para Benjamin. Nossa estratégia era colocar desenho para Benjamin. Então ele ficou assistindo o desenho. A decolagem foi super tranquila, ele não sentiu nada nos ouvidos. A gente também deu a chupeta para ele, né? Porque o movimento de você, como a gente masca chiclete também, para poder desentupir os ouvidos. Eu fiquei mascando chiclete e ele ficou com a chupeta, então ele não sentiu nada. A gente decolou tranquilo. Porém, Benjamin tava com sono, porque ele, não sei se vocês sabem, mas quem me acompanha no Instagram sabe que ele acorda tarde, então ele não dormiu bem à noite, e então ele tava com bastante sono. Só que o Benjamin, ele não consegue dormir assim, quando tem muita gente, quando tem muita zoada, movimento, ele fica ligado, ele quer participar de tudo, então ele não
consegue dormir e acaba se estressando. Bom, o voo não foi muito legal, gente. Eu senti uma pressão muito forte na minha cabeça. Na verdade, assim, com 1 hora de voo, foi tudo tranquilo. O Benjamin queria ficar brincando. Ele assistiu por um tempo, mas ele queria ficar brincando. Viajou ainda mais meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Então ele queria pular para a poltrona de trás, onde eles estavam, para poder ficar brincando. Voltava para minha poltrona. Na poltrona da frente tinha umas crianças e ele queria ficar interagindo. Na poltrona do lado tinha um senhor que estava escrevendo e ele queria a caneta desse senhor. Esse senhor ficou brincando com ele, escrevendo e tal. E tranquilo. Com 1 hora de voo, acredito eu que a gente estava passando por Recife, faltava apenas 30 minutos para chegar. Benjamin estava com meu irmão atrás da minha poltrona e eu senti uma pressão muito forte na minha cabeça. A viagem não foi legal, uma pressão muito forte nos meus ouvidos, e eu acabei também não me sentindo muito bem. A minha cunhada também não estava se sentindo muito bem. E aí Benjamin começou a chorar. Ele começou a chorar muito, acredito eu, por isso. Como a gente já é adulto, a gente consegue controlar isso, mas ele, como criança, não sabia o que estava passando, e então ele chorou bastante. E aí meu esposo pegou ele, levou ele um pouco mais pra trás, tinha umas poltronas vazias, ficou lá com ele, e ele não parava de chorar. Aí eu tava me sentindo mal, gente, mas quando eu me sinto mal, eu fico quieta, eu fico muito assim, parada, me concentrando, respirando pra poder retornar. Só que aí eu tinha que acudir ele também, né? E como ele não parou de chorar, eu fui também pra tentar acalmar ele. Com isso, passou o tempo e a aeromoça avisou pra gente que já era hora... Não, o piloto, na verdade, avisou que era hora de aterrissar, que era pra gente colocar os cintos. Então a gente colocou os cintos onde a gente estava mesmo. E pouco tempo depois a aeromoça chegou e avisou pra gente que a gente não poderia ficar ali, porque ali era uma poltrona onde ficava a saída de emergência, e quem tem criança no colo não pode ficar na saída de emergência. Então a gente voltou pra nossa poltrona e Benjamin chorando, a gente colocou desenho, não teve jeito. Aí a gente conseguiu distrair ele com a janela, né? Ele ficou olhando pra janela, as nuvens, o céu, e acabou que ele distraiu um pouco. Mas assim, eu acredito que a gente tinha passado por alguma turbulência, que a gente estava passando por Recife. Nesse dia estava chovendo muito em Recife. Foi um dia em que um helicóptero caiu lá, um helicóptero da Globo, quando eu cheguei em Natal que eu fiquei sabendo disso. E caiu um helicóptero lá, então a gente passou por muita chuva. Então acho que por isso tudo que a gente sentiu muita pressão na cabeça. Então a viagem não foi bacana. Eu cheguei não me sentindo muito bem, minha cunhada também. Eu passei o resto do dia me sentindo um pouco mal. Mas aí, Benjamin, a gente chegou em Natal, né? Aterrissamos tranquilamente. Depois que a gente chegou em terra firme, Benjamin não chorou mais. E ele aí comeu, porque também no avião ele não queria comer. Aí ele comeu, ficou mais tranquilo. E Natal foi isso, né? Chegamos, graças a Deus, mas ele chorou bastante no voo. 30 minutos para chegar, ele chorou bastante. Então, o que acontece? No retorno, o pediatra dele já tinha receitado uma medicação para ele se tranquilizar caso necessitasse durante o voo. Na ida, a gente optou por não dar essa medicação porque a gente queria ver como ele iria se comportar, né? Acredito eu que se não tivesse acontecido nada no voo, que se tivesse sido um voo tranquilo, ele teria se comportado normalmente, como ele estava indo de boa, né? Tranquilo. Mas aí na volta a gente resolveu não arriscar, então a gente deu essa medicação para ele se tranquilizar e ele se acalmar mais. Então ele já ficou bem mais tranquilo, ficou sentadinho no nosso colo, só assistindo, adormeceu e ficou dormindo apenas por 1 hora. Quando faltava 30 minutos para chegar em Salvador, a gente passou por uma turbulência, mas a gente não sentiu nada, apenas o avião dando umas tremidinhas bem leves, quase que não dava para sentir. E a viagem de volta foi bem mais tranquila, ele não sentiu nada, ele acordou e ficou acordado tranquilamente, só assistindo o desenho dele mesmo, tranquilo. Comeu durante o voo, porque na ida ele não quis, né? E
foi isso, né? A volta foi, graças a Deus, muito mais tranquila por conta da medicação. Eu não vou falar o nome de medicação aqui, porque cada pediatra vai receitar de acordo com o seu filho, né? Então eu não posso ficar indicando medicação aqui, tá? Então, gente, foi isso, né? O nosso voo foi assim, a ida e a volta, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer um próximo vídeo falando como foi a nossa viagem, colocando alguns vídeos que a gente fez lá, colocando algumas fotos, se a gente gostou, se a gente não gostou do Rio Grande do Norte. Então é isso, beijos e até o próximo. Tchau, tchau!